O que é esse fracasso escolar? Ele existe, né? É escolar? É do aluno? Acho que para entender tem que entrar por uma perspectiva um pouco histórica, né? Na França, antes da década de 60, e no Brasil um pouco depois, bom, num primeiro momento a criança não entrava na escola. Na França, na segunda parte do ensino fundamental, é só a partir da década de 60. E aqui até o ensino primário não recebia todo mundo. E chega um momento em que as crianças entram na escola, são matriculadas na escola. Aqui as avaliações do SAEB, que se pode contestar, mas tecnicamente são boas, mostram que tem problema em matemática e em português, em leitura. Bom, crianças da quarta série, quinto ano, quase não sabem ler às vezes. E portanto entraram, mas o que aconteceu? Foi chamado de um fracasso escolar. E começaram a falar do fracasso escolar. Bom, mas discurso sobre o fracasso escolar é social, etc, etc. Bom, e foi construído como um objeto de discurso, fracasso escolar, sem que as pessoas reflitam mesmo sobre o que elas estão dizendo. Isso é quase como se existisse no fundo da sala de aula, nas escolas dos bairros populares, um monstro chamado de fracasso escolar que ameaça as crianças. Tem situações em que os alunos não conseguem aprender. Por quê? Tem histórias de alunos que não conseguem aprender, que não conseguem construir, apropriar-se dos saberes, construir competência, construir referências sobre a vida. Bom, o que aconteceu? Qual é a história deles? Qual é a situação deles? Bom, e por isso eu até escrevi, um pouco por provocação, né? Fracasso escolar não existe. O que existe são situações, são trajetórias, são histórias, bom, em que o aluno encontra dificuldades. É claro, e foi mostrado claramente, que existe o que os sociólogos chamam de correlação estatística entre, por um lado, a origem social, familiar, e, por outro lado, o grau de sucesso e fracasso, entre aspas, escolar. Significa que uma coisa que vocês sabem, que não sabem, no mundo inteiro, crianças de famílias populares têm mais dificuldades na escola do que crianças de classe média. Bom, isso é definitivo, né? Comprovado, ninguém vai contestar isso. Bom, eu digo porque às vezes tem pessoas que acham que eu digo que não é verdade. É claro que tem uma desigualdade social frente à escola forte no mundo inteiro. Bom, é depois que tem que refletir. Porque tive uma tradução feita pelos jornalistas, muitas vezes, pelos sindicalistas, pelos professores, dizendo a família é causa do sucesso ou do fracasso. Não. Nunca a sociologia mostrou que a família é causa. Ela mostrou outra coisa. Ela mostrou que existe uma correlação estatística. Portanto, concluindo, existe uma relação entre a família popular ou a família de classe média, é o fato de ter mais ou menos sucesso da escola, mas não é causa, uma coisa muito mais complicada, tem muitas mediações, como dizem os filósofos sociólogos, muito mais intermediários entre fracasso, chamado fracasso, e a família. O meu trabalho, o trabalho da pesquisa contemporânea é entender o que está acontecendo. Eu pesquisei o vestibular 2006 da Universidade Federal de Sergipe, onde eu trabalho, hein? E tem aproximadamente 50 candidatos que foram aprovados, que eram filhos de pai e mãe analfabetos. 50 não é muito, entre 2014, porque existe uma desigualdade frente ao vestibular. Mas esses 50
Existe. Como entender que filhos e filhas de pai e mãe analfabetas sejam aprovados num vestibular da Universidade Federal? O que aconteceu? É isso que nos interessa na pesquisa. A nossa preocupação é, ao mesmo tempo, não negar a existência de uma desigualdade social frente à escola, mas entender também que não tem nenhum determinismo, que as práticas do professor são mais ou menos eficazes. Já se sabe que tem professores que são eficazes com um tipo de alunos e que não são eficazes com outro tipo de... Trabalhar sobre isso para melhorar a eficácia dos professores e entender o que está acontecendo nas salas de aulas. Entre todos os numerosos resultados do que mostramos, agora há mais de 20 anos de pesquisa na França e agora no Brasil, tem 2 ou 3 que me parecem mais importantes. Em primeiro lugar, os alunos cada vez menos vão à escola para aprender. Não vão à escola para aprender, vão à escola para passar de ano. Passar de ano, depois passar de ano, depois vestibular, diploma, emprego. E a lógica deles é a lógica de passar de ano. Isso dificulta o trabalho do professor. Isso tem consequências também de estratégia de melhor relação qualidade-preço, esforço e resultado. Para passar de ano, preciso da nota 5. Por que vou tentar de tirar 7, 8? E gastar minha energia por nada. E até o CDF tem problemas. Eles querem ter 8 ou 9, enquanto é suficiente de ter 5. Isso prejudica todo mundo, porque o professor vai se tornar mais exigente. Portanto, vamos bater no CDF. Entende essas lógicas? Estamos saindo da sociedade do saber, ao contrário do que se diz muitas vezes. Desse ponto de vista, estamos já entrados numa sociedade da informação, já entrados numa sociedade da pesquisa. Mas acho, às vezes, estamos saindo numa sociedade que valoriza o saber enquanto saber para entender a vida. Segundo resultado que me parece, entre vários, eu vou dar os 2 mais importantes. Muitos alunos, cada vez mais, inclusive na classe média, consideram que quem é ativo no ato de ensino-aprendizagem não é o aluno, é o professor. Franceses que me disseram, por exemplo, esse professor é bom, quando ele fala na aula, as suas palavras entram diretamente na minha cabeça. O modelo ideal do aluno, o modelo epistemológico ideal do aluno é o professor fala, saber se cria automaticamente na cabeça do aluno, ele não tem que fazer nada. O que tem que fazer? E brasileiros explicaram o que tem que fazer o aluno. Tem que ir à escola, tem que escutar o professor, e ele fez o trabalho. O que vai acontecer depois depende do professor. Verificamos isso no Brasil como uma pesquisa importante da Unesco de Brasília, que eu fui consultor, e que se encontra de graça no site da Unesco de Brasília, sobre, acho, repensar o sucesso escolar, um título horrível assim que colocou a Unesco. Eu consegui introduzir um pouco de pesquisa qualitativa sobre o que significa estudar. Como crianças, alunos da 4ª série, agora 5º ano, de 10 regiões metropolitanas. Tinha São Paulo, tinha Belo Horizonte, tinha Manaus, tinha Aracaju, e Porto Alegre, de todo o Brasil. 2 respostas fundamentais para esses alunos de final de ensino fundamental. Estudar e fazer o que a professora disse que tem que fazer. Você sabe, fazer o que a professora disse que tem que fazer. Eu sei. Enquanto pai, eu sei. Eu explico para os meus filhos uma coisa. Não, papai, porque a professora não faz assim. Não tem que aprender, tem que fazer o que a professora disse que tem que fazer, e assim vou passar de ano.
Segunda resposta, eles dizem, na escola tem que estudar. Não se pode bagunçar a frase, a palavra fundamental. Não se pode bagunçar, brigar e brincar. Portanto, resultado, se eles explicam, na verdade, o mais esperto diz, bom, eu bagunço um pouco, mas também escuto um pouco a professora. Eu fui à escola, eu escutei a professora. Não baguncei muito. E agora, o que vai acontecer? Depende da professora. Se ela explicar bem, vou saber. Se não sei, culpa de quem? Já pesquisei isso. Eles me dizem, tirei uma nota ruim. É muito injusto. Eu pergunto, mas você sabia? Não sabia nada. Bom, é por isso que tirei uma nota ruim. Sim, mas é injusto, porque escutei a professora. Não sabia porque ela não explicou bem. Ela que deveria tirar a nota ruim. Você sabe o pior que ela que me deu uma nota ruim. É muito injusto. Bom, são as lógicas dos alunos. Temos que entender. É a questão da relação com o saber. Temos que entender as lógicas do aluno. Não para aceitar a minha lógica de professor, mas a lógica de professor. Para formar o aluno. Para ele desenvolver a sua atividade intelectual, etc. Mas para conseguir atingir esse objetivo, tenho que conhecer a lógica em que vive e trabalha o aluno e talvez entender melhor também as lógicas da escola. As minhas pesquisas pesquisaram fundamentalmente essa questão do qual sentido para o aluno ir à escola. Quando vai à escola pela manhã, que está na cabeça. Qual sentido estudar ou se recusar a estudar na escola. Qual sentido aprender e compreender, quer na escola, quer fora da escola. Poderíamos levantar as mesmas questões a respeito do professor. Qual sentido ele ir à escola pela manhã? Pensando, mais um dia para ensinar os jovens? Ou pensando, vou ter que aguentar mais um dia essas pragas. Bom, como ele vai à escola? Ele tem prazer? Ele gosta? É um lugar de sofrimento? É um tema que está se desenvolvendo no mundo inteiro. A questão do sofrimento dos alunos e dos professores. Eu poderia dizer também dos pais. É terrível que a escola seja um lugar de sofrimento de professores, sofrimento de alunos. Temos que repensar tudo para a escola se tornar um lugar de prazer de aprender, de sentido para entender o mundo, para se sentir inteligente, um lugar de atividade intelectual prazerosa. É isso que deveria ser a escola, um lugar de empoderamento, como se diz hoje, empowerment. É a última palavra da moda, que tem que colocar essa palavra em todos os discursos, empoderamento. Mas ela diz que o nosso trabalho é fazer com que o aluno se sinta mais forte, mais inteligente, em vez de funcionar numa escola que muitas vezes uma escola da humilhação do aluno. Bom, temos que mudar isso.